Ó, pessoal, então, hoje a gente vai falar de sistema financeiro nacional. O que a gente vai falar do sistema financeiro é só a estrutura do sistema, tá bom? A gente vai falar só da estrutura do sistema financeiro. Porque muitas vezes o que acontece? A gente pensa que o sistema financeiro é só o Banco do Brasil, ou o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, né? Ou até mesmo o Banco Central, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e esses outros bancos aí que são privados, né? E não é só isso. Então tem muito mais do que só os bancos, né? Do que só o que a gente vê no jornal, né? Então, as definições de sistema financeiro nacional vão estar, digamos assim, contemplados na nossa aula hoje aqui. Então, eu vou mostrar um pouquinho dos conceitos, né, do que é cada partezinha do sistema, tá bom? Então, toda a economia, pessoal, ela precisa ter um sistema que organize e que facilite, digamos assim, a circulação da moeda, né, daquele país, daquele sistema econômico, tá? E esse papel ele é desempenhado justamente pelo Sistema Financeiro Nacional, que ele é quem vai fazer essas intermediações da moeda, então fazer as trocas entre os agentes econômicos. Então, o sistema financeiro ele faz essa relação, né, das trocas da moeda, da intermediação da troca, e ele é composto por várias instituições que vão, digamos assim, fazer com que quem está interessado, né, nas trocas, nas moedas, né, quando eu falo troca, pessoal, também é importante que vocês entendam. Não é só trocar dólar por real, não é só isso. Né? É um depósito, é um PIX, é uma forma de pagamento, até mesmo, né, a troca realmente, né, do real pelo dólar. Então, são várias situações que vão estar envolvidas aí dentro do sistema financeiro. Então, a gente precisa entender que o sistema financeiro ele é composto por várias instituições que vão fazer o encontro dos agentes econômicos. E vão fazer o encontro, obviamente, né, das pessoas que investem e das pessoas que poupam dinheiro, que guardam seu dinheiro lá na conta corrente ou na conta poupança, ou até mesmo em algum investimento, né? Enfim, fazem alguma colocação lá dentro do sistema financeiro, então está lá disponível para ser gerenciado, né, pelas essas instituições. E o sistema financeiro ele é composto por instituições privadas, como, por exemplo, o Banco Itaú, o Santander, o Bradesco. Tem as instituições públicas também, que eu já falei aí para vocês, o Brasil, Caixa Econômica, o BNDES, que é quem vão, digamos assim, transferir alguns recursos dos agentes superafitários, ou seja, aqueles agentes que têm muita moeda, muito dinheiro, para aqueles agentes deficitários que precisam de moeda, precisam de dinheiro, precisam de recursos, tá? Então, no sistema financeiro, a gente tem aqui, ó, né, ele é composto, né, pelos bancos, pela bolsa de valores, enfim. E dentro desse sistema financeiro, a gente tem as relações de depósito e de empréstimos. Nos depósitos, a gente está falando de quem? Dos agentes superafitários, onde as pessoas elas têm muito dinheiro, fazem depósito no sistema econômico para o sistema financeiro, né? Ele fazer os empréstimos para os agentes deficitários, que é quem está precisando de dinheiro, né? Quem está precisando de empréstimos, pode ser empresas, pode ser pessoas, né? Então a gente vai ter o sistema financeiro fazendo essa ligação entre esses dois agentes aqui, os agentes que estão com dinheiro sobrando e os agentes que estão precisando de dinheiro. Então, é basicamente isso. Mas só que a gente tem as autoridades monetárias. As autoridades monetárias são quem, pessoal? Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil. Então, essas são as duas maiores autoridades monetárias do sistema financeiro brasileiro. Tá? O Conselho Monetário Nacional, que é o CMN, ele é um órgão normativo, ele tem funções executivas e ele é quem vai definir as diretrizes das políticas
monetárias, creditícias, cambiais. Então, é ele quem vai, digamos assim, normatizar as políticas de como que vão fazer com o dinheiro, como que vão fazer com as moedas, com o câmbio, né, das relações de trocas entre moedas de outros países. E esse conselho ele é formado pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento e Orçamento, pelo presidente do Banco Central, os secretários do Tesouro Nacional e os diretores, né, de política monetária, assuntos internacionais, todos os diretores do Banco Central, tá? Então, esses são a equipe que formam esse conselho. Bom, e esse conselho, ele tem a função de emitir papel moeda, ou melhor, autorizar a emissão. Quem emite é o Banco Central, desculpa, tá? Então, a Casa da Moeda. Então, quem vai autorizar se pode emitir o papel moeda é o Conselho Monetário Nacional. Então, quando saiu a moeda que eu falo não é a moedinha não, tá? Eu falo do dinheiro, né? Aquela cédula de R$ 200, não tem? Pois é, quem autorizou a fazer essa cédula de R$ 200 foi esse Conselho Monetário Nacional aqui que eu estou falando para vocês. E ele é quem vai também disciplinar a questão do crédito e suas formas operacionais. Então, como é que que a pessoa pode obter crédito, né, conceder crédito, estabelecer limites para operações bancárias. Então, os limites de operações entre bancos ou entre pessoas e bancos, entre bancos e pessoas. Então, todos esses limites são determinados também pelo Conselho Monetário Nacional e também ele regula a constituição, o funcionamento e a fiscalização de todas as instituições financeiras que a gente tem aqui no Brasil. Tá? Então, quem regulamenta é o Conselho Monetário Nacional. Então, todo mundo todo mundo que é uma instituição financeira está sobre digamos assim, a responsabilidade, né? Sobre a autorização de constituição e funcionamento do Conselho Monetário Nacional. Então, eu posso abrir um banco? Eu, professora Micaele, posso abrir um banco? Se o Conselho Monetário Nacional me autorizar, eu posso sim, posso abrir um banco. E aí é onde ele vai me autorizar a funcionar, vai me fiscalizar, né? Ou vai fiscalizar o meu banco. Então, somente com a autorização dele, tá certo? Bom, a gente também tem outra autoridade monetária, que, além do Conselho Monetário Nacional, é o Banco Central do Brasil, que também é conhecido como Bacen, né, ou BC, tá? E vocês devem lembrar daquele episódio que aconteceu em Fortaleza, que foram assaltar o Banco Central, né? Vocês lembram? O Banco Central, uma das sedes, né? A gente tem aqui em Fortaleza, mas o Banco Central também temos no Rio de Janeiro, tá? A sede é no Rio de Janeiro. Então, é considerado o Banco dos Bancos. É um órgão normativo e regulador do mercado financeiro nacional. E as suas competências, quais são as suas funções? Primeiro, emitir o papel moeda. Então, quem é que autoriza o papel moeda? É o Conselho Monetário Nacional. E quem emite? O Banco Central. Quem executa os serviços do meio circulante, quem recebe o recolhimento compulsório é o Banco Central, realiza operações de redesconto é o Banco Central. A gente também tem comprar e vender títulos públicos, né? Porque depois vocês vão ver que o título público é como se fosse uma carta, né? Dizendo que o governo ele tem está se prestando, né, a vender aquele valor para depois, quando ele for resgatar aquele valor, ele dá um acréscimo. É mais ou menos assim que funciona um título público, né? Então, é como se fosse, digamos assim, um cheque, né? Vou dar um cheque aqui, vou dar uma nota aqui para você, tá? E aí, hoje ele está valendo R$ 100, tá? Vou dar uma nota aqui de R$ 100, um título, né, de R$ 100, e quando eu for resgatar esse título, eu vou lhe dar 110. Então, é mais ou menos mais ou menos assim que funciona o título público. Só que esse título é dado pelo governo federal, né? Ele é vendido pelo governo federal. E quem regulamenta isso é
o Banco Central. Exercer o controle do crédito, fiscalizar as instituições financeiras, então quem fiscaliza, além do Conselho Monetário Nacional, a gente tem a figura aí também do Banco Central. Controlar o fluxo de capital estrangeiro no país e autorizar o funcionamento, bem como as competências para qualquer cargo de direção em empresas financeiras, ok? Bom, além do Banco Central, a gente tem, além das autoridades monetárias, que é o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional, a gente tem as autoridades de apoio. Quem vai apoiar digamos assim, o trabalho, né, dessas autoridades monetárias. E aí a gente tem a Comissão de Valores Monetários, o Banco do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento e a Caixa Econômica Federal, que são as autoridades de apoio. A Comissão de Valores Mobiliários é o órgão aí que é responsável pela fiscalização dos mercados de valores mobiliários, que é a Bolsa de Valores, né? Então, é quem vai fiscalizar, fixar normas, né, dessas negociações, tá? O Banco do Brasil, até pouco tempo, ele era um banco só do governo, agora ele já é um banco múltiplo, né? Muito tradicional, foi o Dom João VI, né, que fundou o Banco do Brasil, então faz muito tempo. Assim que a família real veio para o Brasil, precisou, né, de um banco, então foi aí fundado o Banco do Brasil. E ele ainda é responsável pelo crédito rural, né, possui uma Câmara de Compensação de Cheques também. Bom, e o Banco de Desenvolvimento, ele é responsável pela política de desenvolvimento a longo prazo, né, do governo federal. E ele tem as suas atribuições de impulsionar o desenvolvimento do Brasil, ele fortalece o setor empresarial, então ele faz, digamos assim, o fomento das empresas, ele faz com que as empresas elas tenham, por exemplo, capital de giro, né, porque ele vai destinar o seu capital para essa finalidade de desenvolvimento. Promove o desenvolvimento integrado das atividades agrícolas, industriais e de serviços. Professora, Oi? esse banco é o mais usado por pessoas jurídicas? Sim, exatamente esse daqui, né? Ele é o que faz o desenvolvimento. Ele é muito usado por empresas. Não, ele não é, digamos assim, exclusivo. Só posso usar o Banco Nacional de Desenvolvimento, né? Ou só posso usar os recursos do BNDES. Não, você, como pessoa jurídica, pode usar outros bancos também. Mas ele tem como a sua finalidade justamente fazer com que a sua empresa, né, ou a empresa você como CNPJ, né, ela se desenvolva, a sua empresa se desenvolva, e em todos os setores da economia, né, tanto agrícola, como industrial, como de serviços, tá certo? Então, ele é muito usado, principalmente por empresas, tá? A gente tem a Caixa Econômica também, como outra autoridade de apoio, que é o agente que vai ser responsável por aqueles programas habitacionais, os programas em geral do governo, né? Vocês sabem aí que, por exemplo, esses auxílios que foram destinados agora na pandemia, eles eram pagos, né, exclusivamente pela Caixa Econômica. E a Caixa Econômica também, ela também tem a característica de ser o Banco dos Trabalhadores, porque é onde são repassados, por exemplo, o seguro-desemprego, o fundo de garantia, o PIS, né? Então, são pagos, né, pela Caixa Econômica Federal. Mas ela também funciona também como banco, né? Como um banco múltiplo, porque você pode ter conta corrente, né? Conta poupança, enfim. Mas ela tem essas responsabilidades dentro da sua. Professora, Oi. uma dúvida que eu sempre tive Hum. bem, por exemplo, eu quero escolher um banco para ter uma conta. Qual é a Uhum. melhor opção? O Banco do Brasil ou a Caixa Econômica? Porque sempre teve, eu sempre não entendi muito a diferença dos dois. Qual é o mais benéfico para mim? Uhum. Assim, se você for analisar,
você tem que analisar o que eles chamam de pacote de serviços, tá? Qual é o que vai oferecer o melhor pacote de serviços para você? Tudo vai depender do seu perfil de uso, né? Ah, se eu sou uma empresa, né? Se eu vou montar uma lojinha mesmo virtual, por exemplo, né? E para essa minha loja eu vou precisar fazer empréstimos, eu vou precisar gerar boletos, enfim, eu vou precisar de uma infinidade de coisas que um agente econômico, um agente financeiro, né? Uma instituição financeira, ela pode me prestar. Bom, aí é onde você vai ter que analisar. Ah, não, professora, mas eu só quero mesmo abrir uma conta corrente ou uma conta poupança. Pronto, analise apenas o valor, digamos assim, da prestação do serviço. Temos agora no Sistema Financeiro Nacional muitos bancos que eles não cobram mais por esses serviços básicos, né? Os bancos digitais, né? Os bancos digitais, eles já fazem muito bem isso, né? Eles não cobram pelo serviço e a conta, ela fica, digamos assim, praticamente de graça. Tia, Oi, meu amor. depois. Tá bom, vou ligar. Tô dando aula, tá? Então, Tá certo. Vocês entenderam? Então, qual é o melhor banco para mim? É a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil? Faça uma pesquisa. Pergunte, se eu abrir uma conta aqui no Banco do Brasil, eu vou pagar quanto? Ah, você não vai pagar nada. Beleza. E o que é que vocês me oferecem por eu estar aqui no Banco do Brasil? Por eu colocar o meu dinheiro aqui no Banco do Brasil? E faça a mesma pergunta na Caixa Econômica. Né? É do mesmo jeito quando você vai comprar um tênis, quando você vai comprar uma blusa, pergunte, negocie, o que é que vocês têm para me oferecer? Certo? Então, é isso que a gente tem que fazer. E fazermos também quando nós formos donos da nossa empresa, né? Quando a gente for negociar também. E isso não deixa, assim, apenas essas duas opções. Aqui, paulistana, a gente tem outros bancos também. A gente tem o Banco do Nordeste, a gente tem o Bradesco, né? Que fica aí perto da Caixa Econômica também. Então, são outros bancos que a gente pode usar para gerenciar, né? Os nosso dinheiro. Bom, a gente tem outras instituições também que são muito importantes dentro desse sistema financeiro nacional. Aí a gente tem as instituições de crédito de curto prazo, de médio prazo, instituições de crédito para financiamento de bens de consumo durável, temos a sociedade de crédito, financiamentos e investimentos, temos o sistema financeiro de habitação, instituições de intermediação de mercado de capitais, instituições de seguro, de capitalização, instituições de arrendamento mercantil. Então, além dos bancos, tá? A gente ainda tem todas essas outras instituições aqui dentro do sistema financeiro nacional, viu? Então, é como eu estava falando para vocês. Não é só o Banco do Brasil, não é só a Caixa Econômica, não é só o Banco Central, né? Temos todas essas instituições ainda que fazem parte do nosso sistema financeiro. Bom, com relação às instituições de crédito a curto prazo, elas ficam, dentro delas, a gente tem aqueles bancos comerciais. Aqui também entra as caixas econômicas, porque elas concedem créditos de curto prazo. E os bancos cooperativos. A gente tem bancos também que são formados, né, de formas cooperativas. As instituições de médio e longo prazo, né, que são os bancos de desenvolvimento, como o BNDES, e os bancos de investimento. As sociedades de crédito, né, financiamentos, investimento, temos a Caixa Econômica, no sistema de habitação, principalmente a Caixa Econômica, né, mas também ela não é exclusiva, né, é uma função dela. A gente ainda tem também as associações de poupança, de empréstimos, as sociedades de créditos mobiliários, que fazem parte desse sistema de habitação. Nas instituições de intermediação de mercado de capitais, pessoal, é onde tem as sociedades corretoras. Então, por exemplo, você fazer alguns investimentos, você precisa de corretoras, tá certo? Temos também as sociedades distribuidoras e os investidores
institucionais. Bom, e já nas instituições de seguro, a gente tem aquelas seguradoras, né? Que é, por exemplo, quando você vai fazer o seguro da moto, do carro, né? Ou o seguro da sua empresa, enfim, tem essas seguradoras, ou até mesmo corretoras de seguro, tá bom? Tem também as sociedades de capitalização, as entidades abertas e fechadas de previdência privada. Inclusive, a gente tem instituições que vendem, né, as previdências. E a gente tem também os arrendamentos mercantis, que é aquele que fazem o leasing, né? Que é tipo como se fosse um aluguel. E são sociedades aí que a gente chama de arrendamento mercantil, tá? Então, basicamente, o Sistema Financeiro Nacional do Brasil, ele é formado por todas essas instituições que vocês viram aí, ok? Então, é como eu estava falando para vocês no início, a gente se propôs a mostrar aqui para vocês só a estrutura e o que é que eles, cada um deles fazem, tá? Para vocês conhecerem e não achar que um sistema financeiro é formado apenas por bancos, ok? Então era isso, pessoal. Nossa aulinha foi apenas essa. Já tem aí o material para vocês lerem na plataforma. E depois eu vou botar aí para amanhã um exercíciozinho para vocês fazerem, para fazer as pesquisazinhas sobre o sistema financeiro, tá bom? Ok? Beleza? Pois tchau, pessoal. Beijo.